Meus amigos, no capítulo 14 de Mateus, a Bíblia conta a passagem de uma experiência tremenda e muito conhecida, onde os discípulos estavam num barco no meio de uma tempestade apavorados. E de repente eles conseguem ver um homem no meio daquele mar. E por se tratar de algo inédito, eles ficaram muito apavorados. Enquanto isso acontece, aquele homem que vem andando sobre as águas, ele se declara e diz assim: "Ei, não tenha medo, sou eu." E na mesma hora, a Bíblia diz que Pedro fala: "Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ir ao teu encontro." Pedro vem, começa a andar sobre as águas, viver algo que nenhum ser humano experimentou e depois de Pedro vai experimentar. Pedro foi a única pessoa que vivenciou essa experiência com Jesus. Pedro anda sobre as águas. Quando ele permanece com os olhos focados em Jesus, enquanto ele permanece com os olhos focados em Jesus, ele consegue viver aquela experiência sobrenatural, inédita, que nunca mais ele vai esquecer. Mas aí, num dado momento, a Bíblia diz que quando ele começa a olhar para os ventos, para o tamanho das ondas, para todo aquele cenário diferente do que a humanidade está acostumada, ele começa a afundar. E aí ele diz: "Senhor, me ajuda, não me deixe morrer." Imediatamente Jesus toma a mão de Pedro e levanta ele, e os dois voltam para o barco. Eu quero te fazer uma pergunta. Você quer apenas ficar assistindo ou você quer experimentar as experiências, né? Não quero ser redundante, mas você quer viver de fato coisas novas, inéditas e profundas com o Senhor. Porque a gente olhando de longe, a gente pode imaginar: caramba, Pedro teve a coragem de andar sobre as águas. Se sou eu, talvez, eu tô vendo a situação, eu tô vendo que Pedro conseguiu andar e não afundar, curioso do jeito que eu sou, eu também quero, eu também vou. Isso também é pra mim, se Pedro conseguiu, eu também consigo. E Pedro não, os outros discípulos ficaram apenas olhando um milagre acontecer, Pedro ter aquela experiência. Eles não tiveram a coragem que Pedro teve, ainda que Jesus falasse lá na frente que Pedro era um homem de pequena fé. Mas é melhor ter uma pequena fé do que não ter fé nenhuma. É melhor você ir andar sobre as águas, viver essa experiência, romper, crendo que Jesus, mesmo que você afunde, vai te pegar, vai te levantar, do que você ficar apenas de camarote, só assistindo. Caramba, Pedro tá ali andando sobre as águas, e ele afundou, e Jesus pegou. Você tá de qual lado? Tá do lado daqueles que só assistem e depois não tem o que contar? Ou você vai ser como um Pedro? Eu vou, Senhor. Se é o Senhor, eu vou. Porque eu creio que o Senhor, independente disso aqui, o Senhor pode me ajudar, pode me sustentar. Eu quero viver essa experiência única. Eu quero viver essa experiência inédita e profunda. Porque eu quero ter testemunho para contar. Eu quero ter experiências para contar experiências que eu vivi com o meu Deus. Essa palavra encheu o meu coração nesse momento. Eu gostaria de compartilhar com você e gostaria que você fizesse essa reflexão. Eu estou do lado daqueles que apenas assistem e não tem fé nenhuma, ou eu estou do lado daquele que avança, mesmo com medo, mesmo sendo tudo muito diferente do que a minha humanidade está acostumada, mas eu vou fazer dessa experiência um testemunho vivo. Eu vou ter o que contar depois dessa experiência, ainda que a minha fé seja pequena, mas pelo menos eu tenho uma fé. Saiba que se você der o primeiro passo e andar sobre as águas, né? Figuradamente falando, saiba, não tenha medo. Como Pedro, porque ele sabia que se o mar me submergir, a tua mão faz o quê? Me traz à tona pra respirar e me faz andar, o quê? Olha isso, sobre as águas. Porque Pedro sabia que tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Pedro sabia disso, Pedro sabia o que ele podia fazer e ser em Jesus. Que essa palavra alcance teu coração e que você reflita nisso.